Oi pessoal, tudo bem com vocês? E aí pessoal, Thiago e Lucas aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre atividades extracurriculares. Mais especificamente, qual a importância das atividades extracurriculares para universidades internacionais, quais são os tipos de atividades extracurriculares que podem ser feitos e, por último, a nossa experiência, os nossos exemplos de atividades extracurriculares que nós fizemos. Então, vamos para o vídeo de hoje. Antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar um like, comentar, se inscrever no canal se você não é inscrito e ligar as notificações, porque isso ajuda a gente a passar esse vídeo para um maior número de pessoas, podendo ajudar mais alunos que querem estudar numa universidade internacional. Eu também queria fazer um agradecimento rápido para a Escola Suíço-Brasileira de São Paulo e para o Colégio Santo Américo, porque eles nos deram a oportunidade de fazer uma apresentação para os alunos do 9º ano e ensino médio, contando um pouco sobre como é estudar numa universidade internacional e também falando um pouco sobre a trajetória de como que foi que nós chegamos até aqui hoje. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, e para começar agora, por que as atividades extracurriculares são importantes para universidades internacionais? Bom, as atividades extracurriculares podem demonstrar alguns aspectos do aluno que está aplicando. Por exemplo, conquistas e habilidades fora do currículo acadêmico, ou seja, fora das aulas. E além disso, pode mostrar também alguns prazeres que aquele aluno tem em algumas atividades, ou seja, algo que ele gosta de fazer fora da escola. Um outro aspecto importante que atividades extracurriculares podem mostrar é a participação do aluno na sua comunidade. Ou seja, o aluno pode ajudar a sua comunidade ou criar projetos que ajudem a sua comunidade de alguma forma, e isso é muito importante para as universidades. E por que isso? Porque as universidades, vendo que um aluno participa ativamente e produtivamente na sua comunidade, automaticamente ela relaciona isso que aquele aluno vai poder ser ativo e produtivo na comunidade universitária também. Então isso é algo que eles também levam em consideração. Mas a importância de atividades extracurriculares variam de universidade para universidade, como nós falamos no nosso segundo vídeo do canal, onde nós falamos sobre as 3 coisas mais importantes que você precisa saber se você quer estudar numa universidade internacional. Nós falamos sobre como esse peso, de atividades extracurriculares e notas podem variar de universidade para universidade. O exemplo que nós demos foi a Universidade de Toronto e a Universidade de British Columbia, que a Universidade de Toronto levava mais em consideração as notas do que atividades extracurriculares, e no caso da Universidade de British Columbia, ela levava em consideração as notas e atividades extracurriculares mais ou menos com o mesmo peso. Bom, e quais são os tipos de atividades extracurriculares que podem ser feitas? Na realidade, não existe uma restrição além de ser algo que você faça fora da escola. Mas alguns tipos de atividades extracurriculares que podem ser feitas são trabalhos voluntários, competições de matemática, robótica, música, artes, de esportes, competição de esporte, e algo também que você cria, algum clube, algum grupo, algum projeto que você cria fora da escola pode também ser considerado uma atividade extracurricular. Mas para ser uma atividade extracurricular, ela precisa ser feita com frequência. E o que é ser feita com frequência? Semanalmente, com certeza é uma frequência boa. Semana sim, semana não, eu diria que também é uma frequência muito boa. Até mensalmente, ou seja, uma vez por mês, é uma frequência aceitável também, porque existe uma certa regularidade que você faz essa atividade, o que demonstra comprometimento. Bom, algumas coisas que as universidades gostam que essas atividades demonstrem é o seu desenvolvimento pessoal ou de um talento seu, o seu comprometimento com aquela atividade, como o meu irmão disse previamente, a sua habilidade de liderança, o seu impacto naquela atividade, ou seja, o que você fez para aquela atividade ou aquele projeto, e o impacto daquele projeto ou atividade em você também. E por último, a paixão que você tem ao fazer aquele projeto, aquela atividade. E agora nós vamos falar sobre alguns exemplos nossos que nós usamos para aplicar nas universidades aqui do exterior. O primeiro exemplo seria o jogo de tênis. Bom, eu jogo tênis há mais de 10 anos e com certeza o tênis influenciou muito a minha personalidade e desenvolveu certas características ao longo da minha jornada com o tênis. Então ele teve um impacto muito grande em mim e eu também participei de algumas competições,
o que foi algo muito importante e eu pude usar isso quando apliquei para as universidades aqui do exterior. Uma atividade que eu usei no momento de aplicação foi o Grêmio Estudantil, que o meu irmão, um amigo meu e eu recriamos na nossa escola. Então nós escrevemos o estatuto, organizamos reuniões e desenvolvemos alguns grupos e atividades que giravam em torno do Grêmio e nós tentamos reestruturar essa instituição na nossa escola. E o terceiro exemplo é o estágio. Eu e meu irmão tivemos a oportunidade de fazer um estágio no último ano do ensino médio. Isso foi muito importante para a gente, porque nós conseguimos aprender muitas coisas por estar inserido no mercado e aprender com o dia a dia de profissionais que trabalhavam nas áreas onde nós estagiamos e também participar de projetos dentro da empresa. Mas é importante ressaltar que em algumas universidades internacionais eles colocam estágio e trabalhos remunerados em uma seção à parte de atividades extracurriculares, ou seja, eles separam os dois. Então tenha isso em mente na hora de aplicar. Mas nada disso que nós falamos até agora vale a pena se você não souber passar a informação sobre a atividade extracurricular que você fez ou que você faz para a universidade. Porque normalmente você tem que escrever um trecho ou até às vezes uma dissertação sobre a atividade extracurricular que você faz e é importante para você. Mas através desse trecho ou dessa dissertação você tem que conseguir passar paixão, comprometimento e também mostrar coisas que você aprendeu através dessa atividade extracurricular. Então, eu e meu irmão criamos um exemplo para vocês terem uma noção sobre o que seria um trecho escrito bem, mostrando com detalhe as conquistas, o aprendizado, entre outras coisas, e um trecho não tão bom, bem simples e superficial, só falando, olha, eu fiz essa atividade extracurricular e foi isso. E eu queria deixar claro que esses trechos que nós vamos ler agora para vocês não são de nenhum aluno, não são um trecho que nós usamos nas nossas aplicações, é algo totalmente fictício que nós inventamos só para dar um exemplo para vocês. Então eu vou ler o primeiro trecho agora. Durante os últimos 3 anos eu participei de um clube de xadrez. Eu participava desse clube semanalmente. O clube é algo muito importante para mim porque foi onde eu consegui fazer novas amizades e aprender novas técnicas de jogo. A minha participação no clube ajudou no meu desenvolvimento pessoal. Então, como vocês podem ver, esse trecho que esse aluno fictício escreveu é muito superficial. Ele fala que houve um desenvolvimento pessoal, mas ele não entra em profundidade como que esse desenvolvimento pessoal ocorreu e o que realmente ele conseguiu se desenvolver. Então, tem muitas coisas que ele poderia ter se aprofundado mais para deixar esse trecho bem mais enriquecido. Bom, agora eu vou ler para vocês um trecho mais elaborado, com mais detalhes, para vocês terem uma ideia da diferença entre um e outro. Nos últimos 3 anos do ensino médio, eu participei do clube de xadrez da minha escola. Nós, os participantes do grupo, nos encontrávamos todas as quintas após as aulas, por 1 hora. Eu ajudava aqueles que tinham dificuldade no início, por já ter experiência com o jogo. Ajudei na organização de 10 eventos com duração de 3 horas durante esse período de 3 anos. Esses eventos aconteciam durante os fins de semana e eram torneios entre alunos, pais, professores e funcionários. Esses eventos ajudaram na arrecadação em forma de doações para a compra e manutenção dos tabuleiros e peças. E além disso, esses eventos levaram ao crescimento de participantes do clube. Esse aumento foi de 100%, chegando a 30 participantes. Isso me ajudou no meu aperfeiçoamento da visão estratégica do xadrez, na minha habilidade de organização de eventos e na minha habilidade de repassar o conhecimento que eu tenho para outras pessoas. Então, como vocês podem ver, nesse segundo trecho, o aluno se aprofunda muito mais sobre os eventos que ele organizou, ou seja, como ele teve um impacto grande nesse clube. Ele teve participação, conseguiu organizar eventos, conseguiu aumentar o número de participantes do evento e ele também fala no fim sobre as habilidades que ele desenvolveu. Então, isso é muito importante, o detalhe é muito importante para que a universidade consiga perceber o seu impacto na atividade que você faz e também a sua paixão, entre outras coisas que você pode demonstrar, liderança e comprometimento. Mas é muito importante que fique claro que você não deve inventar fatos. Seja sincero, seja honesto e valorize as coisas que você fez. Mesmo que seja algo pequeno, pode ser que tenha um valor grande. Então,
valorize as coisas que você faz, mas não invente nenhum fato. Porque também, às vezes, a universidade pode pedir por algum comprovante que você fez aquilo. E, por último, é importante deixar claro que as atividades extracurriculares não devem prejudicar as suas notas, o seu currículo acadêmico, porque as notas são tão importantes, se não mais importantes, do que as atividades extracurriculares. Então, é difícil, mas tente balancear os dois. E para concluir, esperamos que você tenha gostado do vídeo. Nós tentamos dar uma visão geral da importância, alguns exemplos de atividades extracurriculares e a nossa experiência com elas. E espero que isso tenha ajudado você. Então, até a próxima, pessoal. Até a próxima.